Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Mais um VaptVupt começando. Olha que dia lindo tá fazendo hoje. Friozinho, mas o sol tá saindo, o sol tá aí. Galera, é o seguinte, o Instagram vai avisando aí vocês. Quero desejar boas-vindas para quem tá ao vivo com a gente, para quem vai assistir aí a gravação, tá? E ter acesso a esse conteúdo depois. Peço que vocês me ajudem na divulgação do conteúdo, clicando no aviãozinho aqui embaixo para compartilhar essa live, esse conteúdo com outras pessoas. Oi, tudo bem, gente? Cris, sejam todas bem-vindas. Vocês tenham uma ótima terça-feira. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito desse livro aqui maravilhoso e vou falar para vocês do jogo do Contente, tá? Quero ver muita gente aplicando esse jogo aí na vida, ensinando para os filhos, e me ajudem na divulgação. Quanto mais pessoas estiverem aplicando, melhor, né? Que nós tenhamos aí pessoas mais gratas e menos murmuradoras. Então, eu fiz algumas anotações, mas eu trouxe aqui um trecho do livro que eu quero dividir com vocês, tá? Vou começar aqui já, porque aqui é VaptVupt, né? Cliquem aqui, gente, quem tá chegando nesse aviãozinho que fica aqui embaixo, para convidar familiares, amigos, para estarem ao vivo e participarem ao vivo. São 15 minutinhos, é bem rápido e eu tenho certeza que vai fazer muita diferença no dia de vocês e para a vida também. Tem um trecho do livro que fala o seguinte, a gente já tá no final desse livro, tá? Eu faço leitura em voz alta com as crianças. É um livro por capítulos, tá? Deixa eu mostrar para vocês terem mais ou menos uma ideia. Os capítulos, eles não são tão curtinhos, tá? Ó, por exemplo, aqui no capítulo 2, ó, tá vendo? Eles não são tão curtos. Pronto, basicamente isso. Mas as crianças amam, porque ele é um livro sequencial, né? A história continua. As crianças gostam bastante, elas ficam bem animadas para ouvir a continuação, querem saber o que vai acontecer. O cabelo tá bagunçado aqui. Querem saber o que vai acontecer, elas ficam animadas. Então, é um livro que eu indico muito para se fazer a leitura em voz alta, que é importante fazer todos os dias. Eu tava lendo essa semana uma parte, falei assim, não, é muito interessante eu trazer isso para as famílias e explicar o que é o jogo do Contente. A Poliana, que é a personagem principal desse livro, ela encontrou, né, quando ela tava vindo embora de um local, eu não vou dar tanto spoiler do livro, eu quero que vocês leiam esse livro, né? Então ela tava vindo embora e ela encontrou com o reverendo, com o pastor de uma igreja, né? E aí ela começou a conversar com ele, ela percebeu que ele tava triste, que ele tava um pouco preocupado, ele tava na floresta, né? E ela começou a conversar com ele. E ela disse que quando o pai dela estava muito triste, ele contou todos os textos, né, da Bíblia, que ele chamava de textos alegres, né? Ela até dá um exemplo aqui, né? Por exemplo, seja feliz no Senhor, alegrem-se no Senhor, cante alegremente, né? Esses textos alegres, que trazem uma motivação, né, um incentivo, uma questão de confiança mesmo, né? E aí ela tava falando que o pai dela, que também era pastor, mas ele já tinha morrido, ele contou esses textos, e eram 800 textos que falavam só sobre isso. E ele chamou de textos alegres, né? São textos que dizem para as pessoas ficarem alegres e contentes. Então, foi por isso que papai passou a chamá-los de textos alegres. Aí a Poliana falou o seguinte, ó. Ele disse que se sentiu melhor imediatamente quando leu esses textos. E disse também que se Deus se deu ao trabalho de nos dizer 800 vezes para ficarmos contentes e alegres, era porque realmente queria que ficássemos contentes. E papai sentia vergonha de não ter feito isso antes. Depois disso, esses textos davam-lhe muito conforto quando as coisas não iam bem. Como quando as senhoras da igreja brigavam, quer dizer, quando não concordavam sobre alguma coisa. Corrigiu-se apressadamente a menina.
E foram esses textos que fizeram papai inventar o jogo, que começou a fazer comigo no dia das muletas. Ele me disse que foram os textos alegres que lhe ensinaram o jogo. Aí o pastor perguntou, e que jogo é esse? O jogo, olha só, o jogo do contente. O jogo de encontrar em tudo um motivo para ficar contente. Como eu disse, ele começou comigo por causa das muletas. Aí fica aí para vocês lerem o livro, fica a curiosidade, o porquê das muletas, tá? Quero deixar vocês curiosos para fazer essa leitura. Continuando, olha só. Eu vou ler aqui alguns outros trechos, né? Porque aí o pastor, ele precisava trazer uma mensagem para levar à igreja dele, porque as pessoas, elas estavam muito críticas umas com as outras, né? Tava uma situação bem complicada, né, na igreja. O pastor tava pensando que tipo de mensagem ele poderia trazer para essas pessoas. Ele estava lá refletindo a respeito do que a Poliana falou, estava meditando numa passagem bíblica, quando a esposa dele colocou uma revista em cima da mesa. Aí ele começou a ler algumas coisas e umas palavras chamaram a atenção do pastor, que foi a seguinte. Um dia, um pai disse ao seu filho, Tom, depois de saber que ele tinha se recusado a encher a caixa de lenha da mãe naquela manhã. Olha só, o pai falou com o filho depois dele saber o que já tinha acontecido, né? Tom, estou certo de que você ficará muito contente de ir buscar lenha para sua mãe. E sem dizer nenhuma palavra, Tom foi. Por quê? Apenas porque o pai mostrou claramente que esperava que o filho fizesse a coisa certa. Imaginem se ele tivesse dito, Tom, eu soube o que você disse à sua mãe hoje de manhã e estou envergonhado. Vá buscar lenha imediatamente. Eu garanto que a caixa de lenha continuaria vazia. Ele continuou lendo. O que os homens e as mulheres precisam é de encorajamento. A sua capacidade natural de resistência deve ser fortalecida e não enfraquecida. Em vez de sempre criticar os defeitos de uma pessoa, fale sobre suas virtudes. Tente tirá-la de sua rotina de maus pensamentos. Faça a pessoa ver o que possui de melhor, o seu verdadeiro eu, que pode ousar, fazer e vencer. A influência de um caráter bonito, bondoso, prestativo e esperançoso pode revolucionar uma cidade inteira. As pessoas irradiam o que está em suas mentes e em seus corações. Se uma pessoa se sente bondosa e simpática, os seus vizinhos em breve também se sentirão assim. Mas se a pessoa fizer cara feia, xingar e criticar, os seus vizinhos vão retribuir com cara feia e xingamentos com juros. Quando você procura o mal, você o encontra. Quando você tem certeza de que vai encontrar o bem, você consegue encontrá-lo. Diga ao seu filho Tom que sabe que ele ficará contente em ir buscar lenha. Depois observe realizando a tarefa satisfeito e interessado. Aí o pastor terminou de ler, né, essas palavras na revista e disse o seguinte, né? Com a ajuda de Deus eu vou conseguir, murmurou ele. Vou dizer a todos os meus tons, né, que seriam as pessoas daquela igreja, que sei que eles ficarão muito contentes por encherem a caixa de lenha. Vou dar trabalho a todos e enchê-los tanto de alegria, da alegria de fazer o trabalho, que eles não terão tempo de olhar para a caixa de lenha dos vizinhos. Olha que trecho, né, gente? Então, o que eu queria dividir com vocês a respeito desses trechos do livro Poliana, né? O jogo do contente, que é esse. A gente tem que encontrar em tudo um motivo para ficar contente. Até nas situações adversas da nossa vida, né? Se você passa por uma demissão, né? Perde um emprego, se você tá com problema de saúde, existe a possibilidade da gente encontrar um motivo para ficar contente, né? Eu tô doente, mas eu tenho a minha família, eu perdi o emprego, mas nada tem me faltado, apesar dessas circunstâncias. Cada um aí vai ter uma realidade, então a gente precisa refletir qual o motivo para agradecimento que eu tenho diante da minha situação.
A gente pode encontrar estratégias diversas, gente, diante das situações da vida. É possível sim, tá? Pra tudo tem um jeito. A minha avó falava, né? Tem jeito pra tudo, menos pra morte. Então a gente encontra uma solução. Nós precisamos só nos aquietar um pouquinho, acalmar para conseguir refletir, pensar direitos nas nossas decisões, tá? Educação dos filhos, né? Que eu queria trazer porque é o que eu falo muito aqui. Nós podemos mudar. Nós podemos e devemos estudar, nos dedicarmos mais, porque os maiores responsáveis pela educação dos nossos filhos somos nós, não é a escola, não é a professora. Somos nós os principais responsáveis pela educação das nossas crianças. Então, é um desafio, né? Ensinar, é um desafio educar. A gente precisa entender de desenvolvimento infantil. Então, se você é um pai ou uma mãe que não sabe, está na hora de você começar a se dedicar a isso. Entender como que funciona a cabecinha do seu filho, o desenvolvimento dele, como que acontece, como que funciona o desenvolvimento do cérebro da criança, que é diferente, né, do adulto. Como que essa criança reage aos estímulos em volta dela, como que ela reage, quais são as emoções que ela acaba passando diante dos acontecimentos, como que ela lida com frustrações, como que é o sono dela, a rotina dessa criança. A gente vê hoje em dia muitos pais, mães bem mais interessados, né? Estudando, fazendo cursos. Se não tem tempo para ler um livro, porque tem livros maravilhosos, encontra pessoas que falem a respeito daquele livro e que vai acrescentar alguma coisa na sua vida, alguma coisa prática, né? Que você consiga colocar em prática e já ver mudança, né, no âmbito lá familiar. Então, é necessário isso. A gente coloca o filho no mundo, não é assim para ir num modo automático, ele vai se virar, vai dar tudo certo, ele tá crescendo, ele vai se desenvolvendo. Não, gente, porque os adultos que os nossos filhos vão se tornar depende muito desses estímulos iniciais que eles vão receber na primeira infância, das experiências que eles vão receber. O cérebro da criança, ele vai ser moldado de acordo com as experiências que ela recebe. Então, quais as experiências que você, como mãe e como pai, está proporcionando para o seu filho, tá? Para que eu consiga mudar algo dentro da minha casa e na educação dos meus filhos, ou até mesmo na relação com a minha esposa, com o meu marido, eu preciso crescer e evoluir. E eu preciso começar comigo mesma, tá? Ninguém muda ninguém. Não tem como eu mudar o outro. Eu mudo primeiro a mim mesma. O outro, vendo a mudança na minha vida, ele automaticamente começa a mudar. É impressionante isso, né? Então, nós precisamos buscar um amadurecimento. Nós trabalhamos em nossas más inclinações. O que é? Eu sei que eu preciso melhorar isso daqui, eu sei que eu tô com um pouquinho de preguiça, eu sei que eu procrastino, eu fico enrolando para fazer as coisas que eu desejo. Então eu preciso dominar essas minhas más inclinações, tá? Para que eu possa me tornar muito mais forte, sábia e desenvolver melhor a minha personalidade. Dizem que quanto mais velho a gente vai ficando, pior né? Que a gente vai ficando mais cabeça dura, que é mais difícil de mudar. Gente, até o momento, assim, antes da nossa morte, a gente consegue mudança, né? Enquanto existir vida, dá tempo de mudar, sim. É difícil? Claro que é difícil. É muito mais desafiador, porque a gente já enraizou nas nossas vidas muitos padrões. Então acaba sendo mais difícil conforme a gente vai ficando mais velho, mas não é impossível. Então a gente precisa ter para onde olhar, né? Ter um horizonte do que eu desejo, do que eu quero alcançar e buscar isso, tá? E para que a mudança aconteça, eu preciso criar os bons hábitos. Não é fácil, na verdade, é desafiador, né? Não tem como eu falar aqui para vocês que não é difícil. É claro que é difícil. Geralmente a gente começa muito animada, muito empolgada, quando vê no meio do caminho já tá desistindo, né? Já tá lavando a mão
já tá deixando pra lá. E as coisas vão seguindo num fluxo, num modo automático, e a gente não liga mais. E é justamente aí que a gente precisa acordar e tomar cuidado, tá? Então eu queria dividir isso com vocês, essa importância da mudança na nossa vida, que para tudo a gente consegue encontrar uma boa solução, e para vocês colocarem em prática o jogo do contente, tá bom? Em tudo na vida de vocês encontrem um motivo para agradecer, tá? E para ver o lado bom das coisas. Deu nosso tempo, VaptVupt, de 15 minutinhos. Beijo grande para vocês, tenham uma ótima terça-feira. Se gostaram do conteúdo, compartilhe aqui com os amigos, com os familiares, que isso ajuda bastante aqui a que outras pessoas, né, recebam o meu conteúdo. Beijo grande para vocês, gente. Tchauzinho.